Mateus 19, verso 16, prosseguindo até o verso 30. Aleluia. Eu vou pedir para mudar essa tradução, porque não concordo com a tradução feita no princípio já dessa tradução. Quer ver? Coloca lá, NVI. Só para você acompanhar e eu fazer você entender. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Amém? Há uma falha nesse texto, nessa tradução, e eu nunca medito numa só tradução, justamente para a gente ter direção do Santo Espírito. Amém? Então muda para atualizada. Eu vou ler a revista corrigida aqui também. E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Bem, vou ler na revista corrigida. E eis que aproximando-se dele um jovem disse: Bom mestre. Amém? É bem diferente, né? Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Percebe? Aí vem a resposta de Jesus. E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, que vós me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? Amém? Pode tomar o seu assento. Eu coloquei um tema a essa mensagem, e o tema é, na verdade, uma pergunta: quem é o teu Deus? Amém? Essa é a pergunta. Quem é o teu Deus? Muitos podem responder: o meu Deus é o Senhor que fez os céus e a terra, meu Salvador, Jesus de Nazaré. Mas, se nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, talvez nós venhamos nos decepcionar conosco mesmo. Talvez venhamos nos decepcionar com o nosso próprio
interior, com a nossa mente, com o nosso coração? Quem é o teu Deus? Porque nós vemos aqui um jovem rico se aproximando de Jesus, e ele chama: bom mestre, o que eu farei para herdar? Que bem eu devo fazer? Quais são as obras que eu devo praticar para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus respondeu para ele que ele deveria guardar os mandamentos. E ele responde para Jesus: isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus falou para ele: não mate, não cometas adultério, não roube, não diga falso testemunho, aprenda a honrar teu pai e tua mãe, que é um mandamento com promessa para que você viva longamente sobre a terra, e ame o teu próximo como você ama você mesmo. Ele: mas eu tenho feito isso tudo, Senhor, desde a minha mocidade, né? Ainda me falta alguma coisa? Porque eu tenho feito tudo. Falta-me ainda alguma coisa para que eu herde a vida eterna? E Jesus falou: olha, se você quer ser perfeito, então vá, venda tudo o que você tem e dá aos pobres, distribua entre os pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. E aí, venha e siga-me. E a Bíblia diz que ele se entristeceu com essa palavra, porque ele tinha muitas propriedades, ele tinha muitas riquezas materiais, e ele pensou: vender tudo, me desfazer de tudo aquilo que eu suei, que eu trabalhei, que eu conquistei, vender tudo e distribuir aos pobres. Imediatamente ele parou, e Jesus continuou prosseguindo, e os discípulos continuaram com Jesus, e o jovem ficou para trás, regrediu, e entendeu que ele não herdaria a vida eterna, mesmo guardando esses mandamentos. Ele não herdaria a vida eterna, porque todos esses mandamentos estão ligados ao que Jesus disse: venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Cada mandamento dito por Jesus está totalmente ligado à venda de tudo, à entrega de tudo, à distribuição de tudo. Porque Jesus disse: aquele que quer me seguir precisa renunciar à sua vida. Aquele que quer ser meu discípulo precisa renunciar à sua própria vida, se desprender dela e me seguir. Não é possível seguir a Jesus preso a coisas terrenas. Não é possível seguir a Jesus dividindo a glória dele com as coisas humanas. Não é possível. Exemplo de que o que a vontade de Deus é que você renuncie tudo. Jesus, em João 6, no verso 38, ele nos dá um exemplo. Ele diz para o que ele veio, para que ele está na terra. Ele não veio fazer sua vontade. Mateus 6, ou João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, em momento algum, fez sua própria vontade. Lembrando que Jesus é um ser humano comum agora. Lembrando que aquele que é a palavra, que fez céus e a terra, se esvaziou da sua glória e se humilhou, fazendo-se um de nós. Portanto, Jesus é um ser humano comum. Jesus é um ser humano de carne e osso, que tem sede, que tem fome, que se entristece, que se alegra, que se cansa. Jesus é como qualquer um de nós. Então ele está sujeito a sofrer as mesmas paixões, ele está sujeito a sofrer as mesmas pressões, ele está sujeito a ser oprimido. E a Bíblia diz que nos 40 dias depois do seu batismo, ele foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado durante 40 dias. Ele foi tentado, o diabo afrontou Jesus durante 40 dias.
Jesus jejuou, tinha fome, e o diabo tentou ele com a comida, tentou a ele dizendo para ele transformar pedras em pão, e Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Então abre a sua boca e diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus começou a resistir ao diabo, desde o princípio, e resistiu até o fim, porque ele não veio fazer sua vontade. Ele está num corpo humano, tem fome, tem sede, mas não atende o seu corpo, não atende a sua própria vontade. Quantos de nós deixamos Jesus por um instante para atender a nossa própria vontade? Quantos de nós deixamos o foco de servir a Deus para atender os nossos sentimentos, as nossas necessidades? E Jesus disse que nós precisamos renunciar à nossa vida terrena, para que façamos a vontade daquele que também nos enviou a essa terra. Assim como Jesus foi enviado, ele diz: eu também enviei vocês. Eu também enviei vocês para cumprir a vontade daquele que me enviou. Em Mateus 6, no verso 19, Mateus 6, verso 19, prosseguindo ao 21. Aleluia. Está dito por Jesus assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Aquele jovem rico mostrou aos discípulos, porque Jesus conhecia o seu coração, mas mostrou aos discípulos que o tesouro dele estava na terra, nas coisas terrenas. Porque Jesus confrontou ele dizendo: venda tudo e dá aos pobres. Não, tenho muita coisa. Como assim? Eu posso até dar o que me sobra, eu posso até dar alguma coisa a mais, mas tudo? Não. Então ele provou que o seu tesouro era terreno. Era terreno. Jesus falou: se você quer ser perfeito, venda tudo, dê aos pobres, e você vai encontrar um tesouro no céu. O verdadeiro tesouro no céu. Tudo nessa terra é vaidade, tudo nessa terra passa, tudo nessa terra. E Jesus dá um exemplo simples, para fazer a gente entender que tudo vai passar. Os tesouros da terra enferrujam, os tesouros da terra, eles são roubados, eles estragam, perdem o valor. Você compra um carro hoje por 20 mil, tirou da loja, ele já vale 18. Passou um ano, 2, ele já vale bem menos. E quando você vai vender, tiram ainda mais o valor. Então tudo nessa terra perde o valor. E um dia vai deixar de existir. É ilusão um ser humano se prender a essas coisas. É ilusão um cristão se prender às coisas terrenas. É ilusão você achar que vai poder gozar do fruto do seu trabalho o resto da vida, porque a vida vai ter fim. É ilusão você achar que o dinheiro que você tem vai dar para você viver o resto da sua vida. Se você não depender de Deus, tudo vai faltar. Se você não se desprender das coisas da terra,
elas vão te impedir de herdar o reino dos céus. Elas vão te impedir. Infelizmente, os falsos profetas, desde o tempo de Jesus, e os falsos mestres dos tempos de hoje, têm trabalhado exatamente nessa área, dizendo que o tesouro do povo de Deus está na terra, dizendo que o tesouro do povo de Deus deve ser conquistado aqui na terra. Herdades, propriedades, bens materiais, imóveis. Eles estão justamente agradando ao ego humano, que é tendencioso a cobiçar, a desejar, a ambicionar, a ser ganancioso. Mas os chamados e escolhidos de Deus são despertados pela verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, desperta os verdadeiros cristãos a abandonarem o mundo, a abandonarem as coisas terrenas e a seguirem a Jesus, e a seguirem a Jesus Cristo. Quem é o seu Deus? O rico provou que o Deus dele eram as suas herdades, suas propriedades. Ele descobriu que o Deus dele não era o Criador dos céus e da terra, e sim os seus tesouros terrenos. O seu Deus é aquele para quem você está disposto a morrer. Esse é o seu Deus. Para alguns, o seu Deus é a carteira. É a carteira. Quantas notícias nós não ouvimos na televisão sobre pessoas que perderam suas vidas porque reagiram a um assalto? Porque o Deus delas era a carteira, era o carro, eram seus bens. O Deus a quem você está disposto a morrer, qual é? Ser confrontado com as coisas terrenas. Qual é o maior valor para a sua vida? O que é de maior valor para você? Pessoas que trabalham a vida inteira, como diz o Salmo 127, levanta cedo, chega tarde, dorme tarde, come o pão de dores. Tem pessoas que fazem isso a vida inteira, mas o salmista diz: se não for o Senhor a guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se não for o Senhor o construtor da casa, em vão trabalhamos. Em vão trabalhamos. Se Deus não for o número 1 na sua vida, então Ele não é o seu Deus. Se Ele não estiver acima de tudo para você, Ele não é o seu Deus. Porque aquilo a quem você dá mais valor, ou aquele ao qual você dá mais valor, esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. O seu Deus é aquele para quem você está disposto a morrer. Pensa nisso, igreja. Pensa nisso. Salmos 20, no versículo 7. Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, no verso 8, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Você quer herdar a vida eterna? Jesus falou. Perguntou para o jovem.
faça de Deus o teu Senhor. Faça do Altíssimo Deus o teu Senhor, desprendendo-se das coisas terrenas. Das coisas terrenas. Não se apegue. Não se iluda. Não se embarace. Não se perca. 1 Timóteo, na carta escrita a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, alguns pregadores dizem que a Bíblia fala mais de dinheiro, né? Ela fala 70% em dinheiro. Então vamos pegar alguns textos fortes onde Jesus fala de dinheiro, para ver se é a base para nós corrermos atrás do dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Isso me faz lembrar o servo de Deus, Jó. Nu eu vim a este mundo, e nu eu vou voltar para onde eu vim, de onde eu vim. Nu. Nada trouxemos para este mundo. Você nasceu peladinho. Você nasceu, peladinho, sem nada. Tomou um tapinha no bumbum e abriu o bocão. E aí você começa a receber os cuidados dos seus pais neste mundo. E depois de uma certa idade, você vai aprendendo a querer, a desejar. E você vai se desenvolvendo e vai a cada dia querendo mais. Enquanto um filho está lá sem saber o que é o mundo, ele vai bem. Mas quando ele começa a descobrir o mundo, quando ele vai para o seu primeiro emprego, tem o seu primeiro salário, é um risco terrível. É um risco terrível. Porque começam a esquecer dos verdadeiros valores. Começam a esquecer do que realmente vale a pena para as suas vidas. E agora só pensam em comprar tênis, só pensam em comprar roupa, só pensam em comprar bijuterias, só pensam em comprar maquiagem, só pensam agora em comprar, e quando vai chegando aos 18 anos, não lembra nem de tirar a carta, já quer comprar o carro, e isso é o coração do ser humano. Quantos não se esquecem de Deus quando descobrem as coisas boas deste mundo? Quantos não se esquecem de Deus? É isso. Mas Deus está te lembrando aqui nessa carta, você não trouxe nada para esse mundo, e você não vai levar nada dele. O que você tem, para quem vai ser? O Senhor Jesus pergunta. Ele diz: louco, essa noite vão te pedir a alma, o que você tem para oferecer? Que adianta o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma, perder sua salvação? O que adiantou os caprichos humanos? O que adiantou trabalhar, conquistar, comprar, ter, se nós vamos ser recolhidos dessa vida? Se nós não vamos ficar aqui eternamente? E para onde nós vamos? Aleluia, eu creio que vamos à eternidade com Deus. Não precisaremos dos bens dessa terra. Não haverá necessidade. Não haverá. Os bens desta terra é para o nosso sustento nesta terra. Os bens desta terra, aquilo que Deus tem nos dado, que Ele vai nos dar, aquilo que Ele queira nos dar, é para o nosso sustento aqui. É para nós também sustentarmos a outros. É para nós também cooperarmos com o reino dele. É também para nós cooperarmos com a pregação do evangelho nesta terra. Porque é o dinheiro que move este mundo. É o dinheiro.
Tendo, porém, no verso 8, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Estejamos com isso contentes. Cuidado. Não almeje mais do que aquilo que você necessita, e não se prenda a essas coisas, porque senão o teu tesouro estará aí, teu Deus estará aí, porque onde Ele estiver, o teu coração vai estar nele. Cuidado. Mas os que querem, verso 9, mas os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, que os afundam, que os mergulham na perdição, na ruína, na destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns, está falando de crentes, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Os grandes líderes renomados do Evangelho, um dia foram grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que iniciaram a obra certamente com o propósito correto, anunciar o arrependimento, a salvação em Cristo, mas depois se corromperam, porque o dinheiro falou alto aos seus corações, as riquezas terrenas falaram alto aos seus corações e os cegaram. Por isso diz aqui, e alguns se desviaram da fé e se passaram mesmo com muitas dores. Aí o Senhor diz o Paulo diz para Timóteo, e o Senhor diz para você: mas tu, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Segue estas coisas. Os fariseus seguiam o oposto. Eram dizimistas, entregavam o dízimo de tudo que ganhavam, e o Senhor Jesus os reprovou. Vocês fazem umas coisas da lei e omitem outras. Vocês praticam parte do que lhes é ordenado, e as coisas mais importantes vocês não observam para as praticar. Ele disse: vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, ou seja, de seus bens, e omitem a fé, a caridade, a justiça. Vocês deixam de dar amor, de dar auxílio, de ajudar, achando que estão fazendo a vontade de Deus, apenas sendo dizimistas. Foi o que o Senhor Jesus falou aos fariseus, aos religiosos, que defendiam a lei. Eu guardo, Senhor, os mandamentos. Não mato, não roubo. Eu guardo os mandamentos. O que me falta ainda? Eu amo o meu próximo. Não ama, não. Esse jovem rico mentiu para Jesus. Ele não amava o próximo. Ele não amava. E todas as vezes que ele deixou de ajudar alguém, ele assassinou, talvez, alguém. Ele matou. Todas as vezes que ele fechou a mão, ele roubou de alguém. Ele deixou de abençoar alguém. Todas as vezes que ele deu as costas aos pobres e aos necessitados, ele não amou o próximo. Então ele estava mentindo para Jesus. Ele estava mentindo. Amém. E Jesus mostrou isso para ele claramente quando disse: vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Não posso, é muita coisa. Quem é o teu Deus? Quem é? Pois Jesus diz em Mateus 6,24 que nós não podemos servir a dois senhores.
nós temos que fazer uma escolha. Não se pode amar a um servindo ao outro. Não se pode. Ou você ama um e odeia o outro, ou então estamos fora do reino de Deus. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E o Mamon era tido como o Deus da riqueza. Aonde está o nosso coração? Pois onde nosso coração estiver, vai estar o nosso tesouro e vai estar o nosso Deus. Quem é o teu Deus, igreja? Quem é o teu Deus? Mateus 16. Verso 25. Aleluia. Vamos pegar do verso 24 e o 25. Vamos ler, vamos prosseguir até o fim do texto. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Sabe o que é isso? E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A chave aqui do texto: quem quiser salvar sua vida, precisa perdê-la. Quem perder a sua vida por amor do Evangelho, vai encontrá-la outra vez, vai achá-la. No outro texto, Jesus diz que a tua vida está escondida em Deus. Se você tem a Deus como teu Senhor, o Criador, a Jesus como teu Salvador, se você vive uma vida que condiga com o que você declara, então a tua vida está escondida em Deus. A tua vida está escondida lá. Jesus disse: não ajuntem tesouros na terra, ajuntem nos céus, porque o teu tesouro é lá, tua recompensa é lá. O Senhor tem muito a nos dar, mas nós precisamos cumprir com a sua vontade sobre essa terra para alcançarmos o que Ele tem a nos dar. Já aceitei Jesus, está bom, já vou à igreja, já sou dizimista, coopero com aquilo que é necessário na igreja, já fiz minha parte. Não fizemos, não. Vendamos tudo o que temos, renunciemos à nossa vida terrena, para servirmos ao Senhor, para servirmos ao Senhor. Você tem um chamado, e pessoas precisam ser alcançadas através de você. Pessoas precisam ser salvas por seu intermédio, precisam conhecer Jesus por seu intermédio. Mas muitas vezes nós damos mais atenção aos nossos afazeres, aos nossos sonhos. Muitas vezes nós damos mais atenção aos familiares, muitas vezes nós damos mais atenção às coisas que temos perto de nós. Quando milhares e milhões e de milhares estão morrendo, estão se perdendo, estão sendo levadas pelas trevas. Qual tem sido a nossa contribuição para essas pessoas serem tiradas das trevas? Qual tem sido? Nós não temos renunciado.
Nós não temos renunciado. Há quem diga na TV que quando você coopera com dinheiro, você não precisa sair de casa, você já está levando o evangelho no mundo inteiro. Fácil ir para o céu assim, hein? Então vou dar dinheiro. É fácil ir para o céu assim? Não. Você foi chamado para fazer diferença. Você foi chamado para refletir a luz de Cristo. Você foi chamado para que quem está próximo de você lá fora possa ser salvo. Você foi chamado para que aquela pessoa conheça Jesus Cristo. Você foi chamado para ajudá-la. Você foi chamado para apoiá-la no momento em que ela necessita, no momento em que ela passa fome. Você foi chamado a alimentá-la. No momento em que ela estiver doente, você foi chamado a visitá-la. No momento em que ela estiver presa, você foi chamado a visitá-lo. No momento em que essa pessoa tiver sede, você foi chamado a dar de beber a ela. Não, mas primeiro eu preciso cuidar de mim. Mestre, deixa eu ir primeiro enterrar o meu pai, depois eu te sigo. E o Senhor Jesus categoricamente deixa os mortos enterrarem seus mortos. Você segue-me. Parece que ele desprezou o pai do rapaz. Não. Nós queremos primeiro viver o nosso dia a dia. Primeiro nós queremos ver, todo mundo bem da nossa família. Primeiro nós queremos conquistar. Primeiro nós queremos alcançar status, queremos alcançar sonhos. E quando concluirmos, aí nós queremos seguir Jesus. Não. Siga Jesus hoje. Siga Jesus hoje. Aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, terras, propriedades, por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo, não é digno de herdar o meu reino. Não é digno. Quando é que nós temos que deixar pai? Quando é que nós temos que deixar mãe? Quando é que nós temos que deixar irmãos? Quando é que nós temos que deixar? Quando percebemos que eles são mais importantes do que Deus para nós. Aí nós temos que deixá-los. Não está dizendo para você abandonar a tua família, está dizendo para você não pôr a tua família acima de Deus. É isso que Cristo diz. Não coloque a família acima de Deus. Não coloque as tuas herdades, os teus bens acima de Deus. Não coloque os teus sonhos acima de Deus. Porque Deus nos convocou para sermos a luz no mundo, para que aqueles que estão perdidos sejam resgatados. Amém. Priorizemos fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, igreja? Amém. Senão é em vão tudo que nós estamos fazendo. É em vão tudo aquilo que nós temos feito. Se nós não nos desprendermos do mundo, é em vão. É em vão. Você deve ter, você pode ter, como dizem os pregadores, você pode comer do bom e do melhor. Pode, a Bíblia não está dizendo que você não pode. Não está dizendo que nós não podemos. Mas que estas coisas estejam em segundo plano. Primeiro a vontade de Deus. Primeiro a vontade de Deus. Antes busquemos o reino de Deus e a sua justiça. E aí nós vamos comer do bom e do melhor. Aí nós vamos nos deleitar do que tem Deus a nos dar de presente. Eu vejo a sabedoria de Deus sendo dada aos seus servos, seguidores, na Bíblia. O apóstolo Paulo, quando ministra a oferta voluntária, quando ministra a coleta, ele fala: e Deus vos dará tudo aquilo que é necessário. Amém. Por que você quer ter mais do que você necessita? É por isso que nós caímos em tentação. É o que o apóstolo Paulo falou em Timóteo.
É por isso que nós caímos em tentação. É por isso que nós nos embaraçamos. É por isso que nós nos enrolamos, porque nós queremos além daquilo que devemos ter, que precisamos. Ou então passamos os pés pelas mãos e queremos adquirir antes do tempo determinado por Deus. Aí também a gente se enrola. Às vezes é o que acontece. Precisamos, mas não de imediato. Mas aí atravessamos e conquistamos antes. E aí nos enrolamos. Senhor, tem misericórdia. Foi o diabo, Senhor. Olha o diabo aí, Senhor. Não foi o diabo. A tentação é produto dele, mas não foi ele. Fomos nós que decidimos fazer, comprar, adquirir. Fomos nós que atravessamos. Somos nós. Vamos vigiar. Vamos orar. Eu já falei em outros cultos anteriores, cuidado com esse fim de ano. Cuidado com os gastos desnecessários. Deus quer você feliz em janeiro. Fala aí para o teu irmão, Deus quer você feliz em janeiro. Em fevereiro. Em março. O ano todo. Deus quer você feliz, igreja. Não procure, como é que diz o ditado? Não procure sarna para se coçar. Não procure sarna para se coçar. Não se deixe levar pelos impulsos da alma, do corpo. Não se deixe levar. Amém? Vá devagar. Vá devagar. Bolada de fim de ano, glória, vou dar o dízimo, entrega o dízimo, e aí a bolada já foi tudo para as lojas, para Casas Bahia, para Pernambucanas, né? Foi tudo para IPVA, foi tudo para cá. Senhor, eu sou dizimista fiel, Senhor. Deus fala, você escolheu assim. Eu repreendi o devorador, mas você deu lugar para ele de novo. Você abriu as portas para ele entrar e destruir o seu lar. Cuidado. Não se prenda a este mundo. Adquira o que você necessita no tempo certo e não tudo de uma vez. Amém? Passo a passo. O ano que vem eu liquido essa dívida, eu vou usar esse dinheiro para comprar. Não faça isso. Liquide a sua dívida. Eu vou parcelar. Não parcela. Liquide a sua dívida. E depois respira. Janeiro. Senhor, obrigado, porque, nossa, eu posso deitar minha cabeça no travesseiro e descansar, dormir. Obrigado, Senhor. Se eu tivesse caído na onda daquele camarada, daquele vendedor. Se eu tivesse caído na onda da minha esposa que ficou me cutucando, do meu marido que falou vamos. Se eu tivesse feito o jogo deles, eles não estariam me dizendo hoje obrigado minha amada, obrigado meu amado. Se você não fosse o equilíbrio, uma hora dessa a gente estava até o pescoço, até a cabeça de dívida. Quem é o teu Deus? Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O seu tesouro é o seu Deus. Acumule-o nos céus. Amém? Pratique o bem. Ajude pessoas. Ame. Coopere. Abençoe a casa de Deus. Trabalhe pela obra de Deus na terra. Pregue o evangelho. Divida o que você tem com aquele que precisa mais do que você. Essa é a vontade de Deus. Amém, igreja? Amém. Essa foi a palavra do Senhor, enviada dos céus, eu creio, ao nosso coração. Diga amém. Vamos orar?